E para nós podermos, né, conseguir resistir a esse mundo tão pecaminoso que é esses dias que nós estamos vivendo, e cada dia vai estar pior, a gente precisa mais de Deus. Todos nós precisamos mais de Deus. E as pessoas estão buscando outras coisas e não estão buscando as coisas de Deus. Eu peguei uma mensagem aqui, o É de Satanás, e eu estou maravilhado com essa mensagem. Tanto é, gente, que eu já estou na página 6. Mas como eu estou querendo ler com vocês, eu vou voltar lá. Mas igual eu estou falando com vocês, eu vou ler, mas não vou orar, vou só ler. A mensagem é maravilhosa. E quem sabe eu posso estar ajudando alguma pessoa. E vou começar porque eu quero ler bastante. Eu vou ler o que eu aguentar, tá, gente? Aqui é só leitura, tá? Só pra você estar do outro lado aí. Não vem achar que eu vou falar alguma coisa, não. Eu só quero ler. Então vamos lá, que eu quero ler porque, nossa, eu li aqui a coisa maravilhosa. Então eu quero dividir com vocês. Vamos lá. Vamos nos inclinar. Querido Deus, somos agradecidos a Ti nesta noite, porque pode vir cá, Branca, vem cá, vai lá, Branquinha, pode ir lá. Vamos lá. Por essa grande oportunidade, erguemos novamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para enfrentar nosso inimigo, teu inimigo, aqui no campo de batalha, com a palavra, para expulsá-lo do meio do teu povo, para que possa vir essa noite. Senhor, à luz do Evangelho, rogo que unjas nossos olhos, que o colhiram para que sejam abertos para a verdade, para que possamos sair daqui dizendo em nossos coração, não tardia em o nosso coração, quanto eles nos fala ao longo do caminho, cura os enfermos e aflitos, anima os desanimados, levanta as mãos fracas que antes estavam caídas, que olhemos para a vida do Senhor Jesus, que queremos estar próximo. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sente-se. Vou tentar ser breve nesta noite, pois sei que muitos vieram de diversas partes do país para o culto, ou ficaram alguns de vocês e têm que voltar, talvez por um longo caminho. E eu agradeço a vocês. Nem nesta manhã, eu mesmo queria ouvir o irmão Leville, e eu ouvi muitas vezes, e muito ouvi, em nenhum momento que não o apreciasse. Mas nesta manhã, com essa mensagem oportuna, sei que tive a direção do Senhor para ouvir isso nesta manhã. Muito bom. E entendo por que vocês gostam de vir e ouvi-lo também. E sempre lhes fará bem ouvi-lo. Tenho certeza. Hoje eu estava tentando colocar em dia algumas das minhas entrevistas, nesta manhã e nesta tarde. Ainda tenho muitas e muitas para fazer. Creio que vou. Jetro, que disse a Moisés certa vez, é demais para ti. Assim, temos muitos irmãos aqui com problemas, e cada um deles é algo legítimo e
São coisas boas que têm que ser trabalhadas. E eu recomendaria nosso pastor, ou o irmão Man, e outros ministros de nossa fé aqui. Vocês podem procurá-los. Eles lhe dirão exatamente o que fazer. Alguns, seus filhos estão se casando com pessoas fora ou coisas que estão erradas. E esses homens podem ajudá-los da mesma forma que qualquer outro, porque são servos de Cristo. Vão a eles e... Vou só ler, tá, gente? Tenho certeza de que eles lhe darão a ajuda de que necessitam. Não consigo atender a todos, são tantos, e todos os lugares onde vou, eles simplesmente continuam aumentando cada vez mais. Compreende? Eu desejo atender a cada um deles, mas não se consegue. Mas estou constantemente orando para que Deus, de alguma forma, faça tudo dar certo para vocês. Pois bem, nesta noite queremos abrir a Escritura e ler uma porção da Escritura de Gênesis, capítulo 3, e nos referir a algumas coisas sobre as quais temos falado em um tempos passado, e ver se o Senhor Jesus nos acrescentará um pouco mais ao que temos quanto sairmos. Rogo que ele o faça. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que ele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. O que eu estou entendendo aqui, gente? Eu não ia falar isso não, mas eu vou falar, porque isso aqui talvez tem muita gente aí que não sabe. No tempo lá no Jardim do Éden que tinha Adão e Eva, eles não tinham os olhos abertos para as coisas do bem e do mal. Tanto é que eles estavam nus e eles não sabiam que eles estavam nus. Mas a partir do momento que eles comeram das sementes do bem e do mal, lhe abriram os olhos e eles passaram a ver as coisas tanto do bem quanto do mal. E conheceram que estavam nus e conceram folhas de figueira e figueira para si aventais, para esconder, porque eles perceberam que eles estavam nus. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura de sua palavra. Agora, eu gostaria de tomar um texto
daí, nesta noite, e chamaram-os ao Ed de Satanás. Um pouco duro de dizer, o Ed de Satanás. Isso como que combina com a outra noite de domingo. Creio, quando eu estava falando com vocês aqui sobre o filtro de um homem que pensa e o gosto de um homem santo. E, por vezes, essas pequenas expressões rudes nos levam a algo. Nos fazem estudar e nos põem a ler a palavra. E isso é o que eu desejo que toda a minha congregação faça. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, leia a palavra, estude-a, e estude-a com os olhos de Deus, para lhe dar compreensão intelectual de como devemos viver nesse tempo presente. Agora, vi esta noite falar com vocês, só para dizer, bem, eu poderia fazer isso ou aquilo. Eu gostaria de falar com as pessoas, tanto quanto eu gostaria de dizer ir para casa com cada um de vocês esta noite. Deus sabe que isso é verdade. Gostaria de ir para casa com cada um de vocês e tomar o café da manhã com vocês e sair e caçar esquilo com vocês amanhã à tarde. Vejam, eu gostaria de fazer isso, mas não consigo. E eu gostaria de ir para casa e assentar e conversar com vocês. Assentar na varanda depois do culto e falar com vocês um pouco, conversar com vocês sobre seu bem-estar e sobre Deus. Eu gostaria de fazer isso, homens e mulheres, aqui. Deus sabe que eu gostaria de fazer isso, mas não consigo. Vejam, há tanta pressão e tensão, e nesta era nervosa em que estamos vivendo, e eu mesmo sou uma pessoa nervosa. Hoje eu tomo uma decisão. Tenho que fazer isso. Amanhã está a 1 milhão de milhas de mim. Algo foi interrompido e sucedeu isso e aquilo. E você tem dificuldade em se manter equilibrado. Mas a minha principal realização é pregar o Evangelho através da igreja e fazer tudo o que puder para trazer honra a Jesus Cristo neste dia, enquanto estiver aqui na terra e no tempo que me resta na terra, venho tentar dizer algo que possa ajudá-los. Agora que estudei, depois que cheguei em casa nesta manhã, o que eu poderia dizer nessa noite, Senhor, que ajudaria essas pessoas ao ouvir aquela poderosa mensagem nesta manhã, que o irmão possa ouvir aquela poderosa mensagem nesta manhã que o irmão Neville nos trouxe. Achei tão maravilhoso, como ele disse ali, um médico diagnosticará o caso, mas o homem vem com uma bandeja cheia de agulhas, aplica a injeção. Achei que foi uma pequena expressão muito bonita, pensei nisso. O soro, depois o que o caso é diagnosticado, então isso é muito bom. Eu queria lhes falar algo, trazer algo para lhes esclarecer a promessa de Deus para esta era. Vem
alguma coisa, não algo que outra pessoa tenha feito em outro dia, mas algo. Estas coisas estão bem. Todos nós nos referimos a essas coisas, mas pensei em tentar trazer algo à sua mente com essas escrituras que tenho escritas aqui, que esclarece para fazer de vocês melhores soldados no campo em que estamos lutando agora, para aprender as táticas do inimigo, para que vocês possam bloquear tudo antes que chegue até vocês. Vejam, essa é a coisa principal, aprender a se esquivar dos golpes, tanto possível. Agora vamos, ora, por alguns minutos para esse grande e pecaminoso dia em que estamos vivendo. Agora, não creio que já tenha havido um dia de tudo o que eu tenho lido na história. Houve dias maravilhosos de perseguição, quando os filhos de Deus foram mortos por todos os lados. Mas ao ver o engano do inimigo, nunca tivemos um dia como este em que estamos vivendo agora. É o dia mais astucioso, enganoso. E quando vejo isso traz à tona o fato do que o cristão tem que estar mais alerta hoje do que em qualquer outra era. Vou repetir para vocês novamente. É o dia mais astucioso e enganoso. E quando vejo isso traz à tona o fato de que o cristão tem que estar mais alerta hoje do que qualquer outra era, do que qualquer outro dia. Pois bem, lá nos dias de perseguição de Roma, a igreja, se um cristão cometesse um erro, ele ia para a arena e era dado como comida aos leões, ou algo parecido. Quando descobriram que ele era um cristão, por causa de seu testemunho, mas sua alma era salva, porque ele era um crente puro e inadulterado em Deus, e de bom grado salvava seus testemunhos com seu sangue, assim que as veias se rompiam, ou quanto havia buracos em seu corpo, e o sangue jorrava. Ele chamava com fé genuína e leal, e dizia: recebe meu espírito, Senhor Jesus. Mas agora a astúcia do diabo faz as pessoas pensarem que são cristãs, quanto não são. Aí está o problema. Você não tem que selar. É um dia mais astucioso do que quando você tinha que selar sua vida com seu testemunho. O diabo tem preparado todas as astúcias ciladas que ele possa. Ele é um enganador. E Jesus nos disse em Mateus 24, como seria esse dia em que estamos vivendo, o dia mais enganoso que já existiu, tão parecido que enganaria
os próprios escolhidos de Deus, se ele fosse possível. Agora vamos comparar algumas escrituras ou profecias faladas na Bíblia para hoje e compará-las com o dia em que estamos vivendo. Em 2 Timóteo 3, aprendemos isso, que o profeta disse que aconteceria nesses dias que os homens seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Comparem isso agora, por um momento. Vamos resumir, porque não temos muito tempo para analisar tudo como deveríamos, mas apenas para destacar, para que possam ver quantos chegarem em casa e estudar. Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e sem amor para os bons. Agora, o Espírito Santo, expressamente que essas coisas aconteceriam nos últimos dias. São esses dias. A profecia fala sobre isso. Agora lemos também em Apocalipse 14, capítulo 3, 14, melhor dizendo, a era da igreja de Laodiceia, com a igreja seria nesses últimos dias, e ela seria, é dito que ela se assentaria como uma viúva e não necessitaria de nada, era rica e acumulava-se de bens e não sabia que era pobre, miserável, desgraçada, cega e nu, e não sabia. Agora, lembre-se, ela está falando à igreja desta era, desgraçada, cega, nua, e não o sabe. Essa última frase, essa última palavra é o que faz com que isto seja tão impactante. Eles acham que estão bem, cheios do Espírito, que estão preparados. A era da igreja de Laodiceia é a era da igreja pentecostal, porque é a última era da igreja. Lutero teve sua mensagem, Wesley teve a sua, os pentecostais tiveram a sua. Também é dito que, porque tu és morno, nem és quente, nem és frio, as emoções do exterior e a concepção mental do evangelho, porque disse-lhe, tu és assim, vomitar-te-ei da minha boca, e outras palavras. Ele se sentiu mal ao ver a igreja nessa condição. E, lembre-se, eles o expulsaram, e ele estava do lado de fora da igreja, tentando entrar novamente nessa terrível era da igreja de Laodiceia. O Deus deste mundo hoje, o pessoal adora desse mundo hoje é Satanás. E as pessoas não sabem que estão adorando Satanás, mas é Satanás se fazendo passar pela igreja. Veja como a igreja adoram Satanás, pensando que estão adorando a Deus através da igreja. Mas é a forma como Satanás tem feito. Você diz, mas espere um pouco, nós pregamos a palavra. Olha aqui, atrás,
no meu texto desta noite, Satanás foi aquele que primeiro pregou para Eva. Eu disse, vem. Satanás foi o primeiro que pregou para Eva. É essa interpretação errônea dessa parte da Escritura que se aplica ao dia de hoje. Ele dirá que tudo o que Jesus fez foi perfeitamente bom. Ele lhes dirá que tudo o que Moisés fez foi perfeitamente bom. Mas, quando você toma as promessas que foram feitas para esse dia, então isso é aplicado a outra era. É só o que ele tem a fazer. Veja, é fazer com que as pessoas creiam dessa forma. E isso é tudo, porque você não pode tirar a palavra dela ou acrescentar uma palavra a ela, mas é isso que ele fez, ele faz. As pessoas ignoralmente adoram Satanás, pensando que estão adorando a Deus, como somos advertidos pela profecia em 2 Tessalonicenses, que vamos ler isso, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos tirar um momento. Se eu puder, rapidamente, eu gostaria de ler isso. Creio que é 2 Tessalonicenses. Eu tenho a escritura aqui. E diz, rogamos-vos, pois irmãos, pela vinda do Senhor Jesus e pela reunião com Ele. Agora, vejam, a vinda do Senhor e a reunião com Ele. Como Deus reunirá seu povo com Ele nos últimos dias? A reunião do povo com o Senhor. Não com a igreja, mas com o Senhor. A reunião com Ele. Que não vos movais facilmente do povo, entendimento, nem vos perturbeis, porque quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como de vós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, se que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, Observe o que ele é agora, o filho da perdição, que era Judas, veja, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que o chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará com Deus no tempo de Deus. Queremos parecer Deus. Esse engano da igreja de hoje, veja, o filho da perdição, o diabo, o filho da perdição, o diabo. Então, as pessoas estão adorando Satanás nesse dia, pensando que estão adorando a Deus, mas estão adorando-o através de um credo e denominações e credos feitos pelo homem, que tem elevado as pessoas a maior engano que o mundo já conheceu. Não importa quanto a palavra de Deus prometida para esse dia, veja, seja pregada e confirmada, ainda assim eles não crerão, eles não crerão. Então, por que nós nos perguntamos por quê? Porque eles não crerem. Quando Deus disse que faria determinada coisa e ele o faz, ainda assim eles viram as coisas e se afastaram.
tal como Eva fazia com o que Deus disse, Deus faria, mas ela virou as costas para isto, para ouvir o que ele tinha a dizer. Lembre-se de que, em outras eras, sempre foi a mesma coisa. Em cada era, Satanás sempre tenta perverter essa palavra para eles, fazendo-os olhar para outra era. Veja, quando Jesus veio, veja, Satanás estava naquele grupo de mestres judeus e rabinos e sacerdotes, tentando lhes dizer para guardarem a lei de Moisés, quanto a própria palavra dizia, naquele dia o Filho do Homem seria revelado. Veja que ele revelaria. Então eles estavam tentando desde que continuasse religioso. E na lei de Moisés, vem o que eles fez, eles estavam tentando lhe dizer, essa parte da palavra é certíssima, mas esse homem não é essa pessoa. Vem como ele é enganador, esse é o verdadeiro dia do engano. Tem sido assim, e agora é Satanás estabelecendo seu reino na terra. É exatamente a razão porque ele está fazendo isso, pois ele quer estabelecer seu próprio reino. Como um homem de negócio que estão aí, um cristão, ele usará toda a sua estratégia que puder para que você veja algo de maneira errada. E se ele tiver um propósito e um engano pessoal em levá-lo a fazer isso, levá-lo a ver dessa forma, ele lhe mostrará tudo o que puder e o manterá afastado da verdade, porque ele tem interesses pessoais apenas. Não importa o quanto ele minta e trapaceie e tudo mais, ele obtém um ganho pessoal. E é por essa razão que Satanás tem feito isso. E ele tem trabalhado através do ministério para fazer isso, como Deus prometeu que ele faria. Agora, ele começou com um engano religioso no Éden e tem continuado desde então. Não por estabelecer um grupo de comunistas. Os comunistas não têm nada a ver com isso. É a igreja, é onde você tem que vigiar. Veja, não são os comunistas que enganariam até mesmo os escolhidos. É a igreja que enganará até mesmo os escolhidos. Veja, não são os comunistas. Sabemos que eles negam a Deus e são anticristos. Claro que são, em princípio, mas não são o anticristo. O anticristo é religioso, muito religioso, e pode citar a Escritura e fazê-las parecer tão claras como Satanás fez lá no princípio. Citou tudo exatamente. Disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Veja, ele citou tudo direitinho. Ele disse, sim, podemos comer de todas as árvores do jardim, mas há uma árvore no meio do jardim que Deus disse para não comermos, nem mesmo tocarmos nela, porque no dia em que o fizermos, morreríamos. Ele disse, certamente não comereis, mas deixei-me-vos dar a razão pela qual Deus disse isso. É porque, veja ele agora o que ele citou,
essa verdade. Veja você, e ele disse, isso abrirá vossos olhos e fará com que saibais o bem e o mal. Então sereis como Deus, se puderes fazer isso. É exatamente isso que ele quer fazer. É a mesma coisa que ele está tentando fazer hoje. Tem sido enganoso, religioso, desde o início, no Éden, e tem sido assim desde então. No tempo de Abraão, foi um engano. No tempo de Noé, foi um engano. No tempo de Jesus, aconteceu o mesmo. E agora é a mesma coisa, da mesma forma. Um engano religioso. Pois bem, vamos notar a terra. Quando Deus a tinha sob controle, agora quando Deus a tinha sob seu controle, então quando Satanás tomou o controle ao rejeitar a palavra de Deus, em um tempo Deus tinha a terra sob seu controle, ele a colocou em órbita, ele a colocou e a fez funcionar. Ele fez tudo, tinha tudo sob seu controle. Agora vamos comparar isso com como aconteceu depois que Satanás tomou o controle. Bem, demorou 6.000 anos para Deus fazê-lo. Não era necessário tanto tempo, mas ele levantou esse tempo, 6.000 anos, porque fomos ensinados que um dia no céu são 1.000 anos na terra, e foram 6.000 anos, ou 6 dias, em que Deus construiu a terra. Agora Deus levantou 6.000 anos para estabelecê-la, plantá-la como boa semente e fazer surgir tudo segundo a sua espécie. Tudo haveria de produzir de acordo com sua espécie. Todas as suas sementes eram boas e, por isso, tudo deveria produzir segundo a sua espécie. Deus levantou 6.000 anos. Finalmente, quando ele concluiu tudo, finalmente chegamos à sede da terra, e em um lindo lugar situado a leste do Éden, chamado Jardim do Éden. Deus fez a sede do mundo no Jardim do Éden, no jardim no Egito, bem na extremidade leste do jardim estava a sede. E sob toda a situação, ele colocou seu filho e a esposa de seu filho sobre tudo isso, correto? Assim Deus fez. Ele os colocou no controle total. Eles podiam falar com os ventos, e eles poderiam dessoprar, eles falavam com as árvores, e eles moviam daqui para lá. O leão e o lobo comiam juntos, e o cordeiro se deitava com eles. Não havia maldade, era paz perfeita, humana, perfeita, tudo, uma perfeição, quando Deus o tinha sob seu controle. E observe, ele tinha o seu mundo, tinha tudo em oração, tinha tudo funcionando, todos comendo vegetações, nada tinha que comer, nada tinha que ser arruinado, nada tinha que ser estragado, nada era simplesmente perfeito. E sobre tudo isso, ele colocou seus filhos amados, seu filho e sua filha, marido e mulher, para controlá-lo. Deus estava tão satisfeito e descansou de todas as suas obras no sétimo dia. E Satanás, e santificou esse sétimo dia, o sábado, para si, porque Deus olhou para tudo isso,
Depois de 6.000 anos, moldando-a e preparando-a, fazendo-a viver a experiência, elevou as montanhas e fez os vulcões empurrarem as montanhas para cima, e as coisas que aconteceram nas erupções secou e a separou-a da maneira que ele a tinha. E era um lugar lindo, não havia nada como aquilo. Os grandes paraísos de Deus e os grandes dinossauros e tudo o mais, andando por ali. E os grandes animais, não havia mal nele, era tão dócil como um gatinho. Eles não tinham nada, nenhuma doença, nenhuma tristeza, nenhum germe de doença, nada na terra. Oh, que lugar! Os grandes pássaros saltando de árvores em árvore, e Adão podia chamá-los pelo nome, e eles voavam sob seus ombros e arrulhavam para ele. E oh, que lugar maravilhoso Deus tinha! Então fez um de seus atributos de seu próprio corpo. Deus tem atributos em seu corpo, assim como você é um atributo de seu pai. E observe, você estava no avô do seu avô, mas nesse caso, digamos, vamos nos alinhar a você e seu pai. Agora, você não sabia de nada quando estava em seu pai. O germe de vida vem do marido. O macho tem a célula de sangue, a mulher tem o ovo. Portanto, a célula de sangue contém em si a vida. E então, quando você estava em seu pai, você, na verdade, não sabia nada disso. No entanto, a ciência, a palavra de Deus, prova que você estava em seu pai, mas você não sabia nada disso. Mas então seu pai desejou conhecê-lo, e com o vínculo de união com sua mãe, então você foi conhecido pelo seu pai. Assim, você é um atributo de seu pai, você parece com ele e tem partes de seu corpo que se parecem com as de teu pai. Agora é assim que Deus foi no princípio. Cada filho de Deus e cada filha de Deus estavam em Deus no princípio. Você não se lembra disso agora, mas você estava lá. Ele sabia disso e ele desejou que você viesse para que ele pudesse fazer contato com você, falar com você, amá-lo e apertar sua mão. Você não quer que seu próprio filho. Não é um grande dia quando seu filho pode voltar para casa e sentar-se à mesa. Quando ele volta do campo de batalha ou algo assim, cheio de cicatriz, como você preparar o jantar, manda o novilho gordo ou o que for e prepara para ele. É a sua própria carne e sangue que ele estava em você. Você não o conhecia, então, mas você sabia que ele estava ali. E assim Deus sabia que estaria aqui, mas então ele nos colocou em carne para que fizesse contato convosco e para que ele pudesse fazer contato. E ele se tornou
um de nós, quando se tomou Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, e a plenitude da manifestação de Deus. Portanto, essa era o propósito de Deus, manifestar seus atributos em companheirismo. Enquanto eu estava em meu pai, não sabia nada disso, mas quando me tornei seu filho e nasci dele, eu era um atributo, uma parte de meu pai, e você é uma parte de seu pai. E como os filhos de Deus, somos uma parte dos atributos de Deus que estava nele, feitos carne, com ele foi feito carne, para que possamos ter conhecimentos uns com os outros, como a família de Deus na terra. E essa era o propósito de Deus no princípio. Assim, Senhor, é o que Deus desejou no princípio. Ele tinha tudo sob controle e colocou o homem no jardim do Éden, com livre arbítrio. E hoje, filho, é seu. Que lugar lindo! Deus ficou tão satisfeito que descansou de todas as suas obras. Nenhuma árvore jamais produziu espinhos e cardos. Nenhuma fruta jamais saiu de uma árvore com espinho. Tudo era perfeito, todas as sementes eram perfeitas, tudo estava em perfeita condição. Então, quando ele foi descansar um pouco, seu inimigo se infiltrou com engano e tomou o controle. Eu estou dando uma pausa aqui para beber e veio uma meditação aqui. Você já reparou que é na hora que você está descansando que o inimigo vem para querer perturbar a sua paz? Então, olha aqui para vocês verem. Então, quando ele foi descansar um pouco, seu inimigo se infiltrou com engano e o tomou o controle, irrompeando seu programa para seus filhos, quanto ele confiou em seu próprio filho. Assim como você confia em sua filha quando ela sai à noite com um homem, assim como você confia em seu filho quando ele tem que sair com um rapaz que bebe ou que fuma. Quando você está descansando, você tem que tomar cuidado para ele não sair com alguém que bebe, que fuma. Ele confiou em seu filho que ele não faria nada errado e guardaria cada palavra que ele havia dito. Mas o inimigo entrou sorrateiramente como aquele espertalhão que sairia com sua filha e se comportaria mal, ou alguma mulher que sairia com seu filho, e a mesma coisa. Veja, ele entrou sorrateiramente, o inimigo de Deus entrou sorrateiramente e interrompeu o mal, a palavra para Eva. Agora ele, por essa queda, tomou o controle e possuiu o jardim do Éden. Apoderou-se dele, e agora ele tem tido 6.000 anos de governo enganoso, enganando as pessoas, os filhos de Deus, como faz aquela época, porque eles tinham como base o livre-arbítrio para agir como quiserem, e crendo que iriam corretamente ou confiando que agiriam corretamente, eles agiriam de forma errada e venderam suas primogenitura, como fez Esaú para o mundo. E
Satanás enganou, o tomou o controle dele. E ele tem tido 6.000 anos para construir seu Éden, assim como Deus teve 6.000 anos para construir o seu. E isso foi com engano da palavra ou das pessoas, e agora estabeleceu seu próprio Éden nesta terra em pecado. O Éden de Deus foi estabelecido em justiça. O Éden de Satanás está estabelecido em pecado, porque Satanás é pecado, Deus é justiça, e o reino de Deus foi estabelecido em justiça, paz e vida. E o Satanás está estabelecendo em pecado, e em pecado religioso. Observe como ele enganou, seu engano, como ele disse que faria, ele prometeu fazer isso. Alguém sabia disso? Vamos abrir em Isaías, se desejam alguma dessas escrituras. Se você, eu deveria citar mais delas, eu acho. Vamos abrir em Isaías, capítulo 14, só um momento, e ver o que Satanás disse aqui. Só um momento, em Isaías 14, vamos ler. Veja o que ele, indivíduo, fez. Isaías 14, começa com o versículo 12. Como caste desde o céu o Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas, isso é, dos filhos de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da consagração me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora, compare isso aqui com nossas outras escrituras em Tessalonicenses, há alguns instantes, como eles disse que se assentaria no templo de Deus, exaltando-se acima de tudo que se chama Deus, de modo que ele, como Deus, fosse adorado, como Deus na terra. Aí está o Deus desse mundo, sobre o mal, sobre o qual preguei para vocês nesse domingo passado. Aqui está ele, hoje, em engano, nesta hora traiçoeira, nesse tempo tremendo em que estamos vivendo. É o tempo mais glorioso de todas as eras, que estamos nos deparando com o grande milênio. Novamente, estamos nos preparando com o Éden, novamente. Mas temos nesta era todos os enganos e todas as táticas que ele já usou, com as quais foi capaz de enganar. Ele juntou tudo e se reforçou e desceu com Deus e se colocou no lugar de Deus. Religiosos, e pode citar a Escritura e pode lhe falar da Escritura, tal como Satanás fez com Eva no jardim do Éden, mas deixe de fora um ponto dela e tudo o que ele que faz aquela brecha onde a doutrina venenosa do diabo pode se derramar como no filho do homem, que pensa de que estamos falando outra noite. Agora ele disse que se exaltaria acima do Altíssimo, assentaria acima das nuvens e das estrelas, e se assentaria lá como Deus, e estaria acima do Altíssimo. E ele tem tido êxito em cumprir sua ameaça, e ele certamente tem tido um êxito maravilhoso ao cumprir essas
ameaça, porque as pessoas lhe cumprimentam, admitem, mediante explicações em cada era, o valor da palavra de Deus prometida para aquela era, é exaltar, assim que ele tem feito em todas as eras, ele a faz parecer menos importante, mediante as explicações. No dia de Noé, ele explicou que era impossível chover do céu, pois não havia chuva lá em cima. Seu grande evangelho científico que ele pregou no Jardim do Éden, ele podia lançar os instrumentos até a lua e provar que não havia umidade lá em cima. Mas Deus disse que havia uma chuva, porém Satanás teve sucesso e enganou a mente das pessoas por meio de pesquisa científica, dizendo que isso não poderia ser feito, mas aconteceu. Deus disse que aconteceria e assim foi. Ele fez. Agora, nos dias de Jesus, ele faz a mesma coisa. Envenenou as mentes das novas pelo engano. Veja, interpretando mal a palavra. Se tu és o Filho de Deus, agora deixe-me ver te fazer algo sobre isso. Jesus não fez palhaçada para ele, nem fez. Deus não é um palhaço. Não, ele não tem que responder a nada a Satanás. Pergunta, ele só tinha. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vem, ele não tem que fazer palhaçada para ele. Ele não teve que fazer pão, podia ter feito, mas ele estaria dando ouvido ao diabo. Então, ele não teve que dar ouvido ao diabo. E novamente, é pecado religioso, como no princípio, não enganoso. Observe agora, não é o pecado do dia a dia, cometer adultério e embriaguez e usar o nome de Deus em vão. Não é isso, não. Observe, se lembre de seus anos atrás. Muitos de vocês aqui, os mais antigos, se lembram daquele sermão que eu preguei sobre as decepções no juízo. A prostituta não vai se decepcionar lá. Ela sabe que onde está indo, o bêbado não fica desapontado lá. O contrabandista, o jogador, o mentiroso, o ladrão não ficarão decepcionados, mas aquele homem que acha que está certo, aí será a decepção. Essa é o indivíduo que viverá e dirá, Senhor, não preguei o evangelho, não expulsei demônio em teu nome. Jesus dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Aí está a decepção. Veja o engano. Isso é que estou sempre. É aí que estou tão compreendido. Não é eu que queria ser diferente. Não quero ser diferente, mas tenho que ser honesto. Tenho uma mensagem e ela deve ir para as pessoas. E o que faz com que isso seja muito mal compreendido entre as pessoas. Elas acham que sou contra todo mundo. Se tão somente soubesse que sou a favor de todas estou fazendo o melhor que posso para lhes trazer a verdade, como ela foi colocada em meu coração e da maneira como está colocada na Bíblia. E Deus prova que isso é verdade. Assim foi, não há mais nada que possa ser feito.
Amém. Deus abençoe vocês aí. Foi lido, eu li até a página 11. Se Deus quiser, amanhã eu leio mais um pouquinho para vocês aí. É só uma leitura, já deu vai dar 1 hora já, só de leitura. Então Deus abençoe vocês aí, no nome do Senhor Jesus. Ó, a mensagem que eu li é o Éden de Satanás. Aqui, ó. O Éden de Satanás. Eu li até a mensagem 11. Eu li até a 11, aí à tarde eu leio a 2. Ó, gente, todo dia de madrugada eu tava levantando 5 horas, eu tô levantando 5h30. E aí eu leio uma mensagem, eu tô lendo uma outra lá. E faço uma oração. E de tarde agora eu resolvi só fazer a leitura da palavra de Deus. Então Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar a live que já tem 1 hora já. A minha boca já tá até seca. Mas deu para me captar que dá para me ler mais ou menos umas 12 folhas. Até, começando do 0 até o 12 dá para ler. Então Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar a live. Fique com Deus.